Ele riu quando percebeu que não havia cadeira para mim. Riu como quem derruba um copo e diz, ops. Só que não era um copo, era eu. Era o meu lugar que faltava. Estávamos no restaurante mais caro da cidade. Aquele com taças de cristal, garçons que se movem em silêncio e luzes amareladas demais para esconder as rugas da sogra, que completava 70 anos naquele dia. Tudo estava calculado. As flores brancas combinando com o vestido dela, a mesa grande no centro, os lugares marcados com plaquinhas douradas. Todos tinham nome, menos eu. Fiquei parada, observando as cadeiras uma a uma. O nome da cunhada, o do sobrinho, até o do cachorro disfarçado de neto no colo de alguém. Mas o meu, nada. Apenas um espaço vazio entre o marido e a parede, como se tivessem medido errado. Foi quando ele soltou a frase que até hoje ecoa na minha cabeça, com aquele riso nervoso de quem acha graça da própria covardia. Ops, acho que contamos errado. A sogra, sentada no centro da mesa, deu uma risadinha seca, fingindo surpresa, e olhou para mim com um brilho nos olhos que eu conheço bem, aquele de quem esperava exatamente isso. A cunhada disfarçou o deboche arrumando o guardanapo. O garçom, coitado, ficou esperando uma solução que não veio. Eu, em pé, com o uniforme civil impecável, porque mesmo fora do quartel, eu ainda visto disciplina. Respirei fundo, ajeitei a postura e disse sem elevar o tom. Parece que não sou da família. O silêncio veio como uma onda fria. Ele tentou rir de novo, mas engasgou nas próprias palavras. Alguém comentou qualquer coisa sobre ajustar as cadeiras ou dar um jeitinho, mas eu já não estava mais ali. Peguei minha bolsa, passei entre as mesas e caminhei em linha reta até a saída. A cada passo, sentia as costas eretas, o queixo firme, o tipo de postura que a vida militar grava no corpo, mesmo quando a alma está despedaçada. Do lado de fora, o vento era fresco, quase libertador. Eu podia ouvir, por trás da porta de vidro, o som abafado das risadas tentando retomar o clima. Eles seguiram com o jantar. É claro que seguiram. Gente assim sempre segue, porque nunca enxerga o que quebrou até tropeçar nos cacos. Enquanto esperava o manobrista trazer meu carro, olhei meu reflexo no vidro da fachada. O batom ainda intacto, o cabelo preso como de costume, o rosto impassível. Por dentro, um terremoto. Por fora, uma estátua. Eu sabia que se abrisse a boca naquele instante, sairia algo que não poderia ser desdito. E eu aprendi, nos meus anos de farda, que às vezes o silêncio é a arma mais afiada. O manobrista apareceu com o carro e perguntou se estava tudo bem. Eu apenas assenti. Ele não precisava saber que dentro de mim, um capítulo inteiro da minha vida tinha acabado. Peguei o volante e dirigi sem destino, as mãos firmes, o coração em rota de fuga. No caminho, as memórias começaram a vir em fila, organizadas como soldados prontos para o combate. O primeiro Natal em família, quando ela, a sogra, me olhou dos pés à cabeça e disse que eu não parecia uma esposa carinhosa. O aniversário do meu marido, quando gastei o salário inteiro em uma viagem surpresa e ouvi dela. Não precisava. Ele gosta mesmo é da comida caseira da mãe. Eu achava que era implicância, ciúme, algo leve. Hoje percebo, era desprezo. E desprezo é o tipo de veneno que mata devagar. A humilhação daquela noite não foi um acidente. Foi um ritual, um ensaio de exclusão com plateia. E o riso dele, o homem com quem divido um teto, uma vida, um sobrenome, foi a confirmação de tudo o que eu fingia não ver. Eu não era bem-vinda há muito tempo, só não tinham tido coragem de dizer, até hoje. Parei o carro num mirante fora da cidade, o mesmo onde eu e ele costumávamos ir, quando ainda éramos jovens, e sonhávamos em viajar o mundo. De lá, dava para ver as luzes da cidade piscando lá embaixo, pequenas, distantes. Pensei em quantas vezes eu tinha estado ali, acreditando que amor bastava, que lealdade era suficiente, que estar sempre presente, mesmo cansada de serviço, era prova de afeto. Mas naquele instante percebi que algumas pessoas não querem amor, querem domínio, querem plateia, querem alguém para estar por perto quando precisam de aplausos e sumir quando a festa é só delas. Peguei o celular. Havia uma mensagem dele. Você exagerou, amor. Foi um mal-entendido. Volta. A mãe ficou chateada. Eu li e reli. Nenhuma palavra de desculpa, nenhuma admissão, só o reflexo da covardia. Não respondi.
Apaguei a tela, encostei a cabeça no banco e fechei os olhos. O silêncio dentro do carro era tão denso que dava para ouvir o som do próprio pensamento. Eles nunca te viram como igual. O relógio marcava 9:30 da noite quando eu finalmente dei partida. Não sabia para onde ir. Só sabia que não podia voltar para casa fingindo que nada tinha acontecido. A farda que deixei dobrada no armário parecia me chamar, como se dissesse: lembra quem você é. E eu lembrava. Sou a capitã que já comandou tropas em situações de risco, que viu colegas sangrando no campo de treinamento, que passou dias dormindo em chão de barro e noites acordada ouvindo helicópteros. Sou a mulher que aprendeu a não vacilar na frente de ninguém. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, senti algo que nem o treinamento mais duro ensina a conter. A sensação de ter sido traída não por um inimigo, mas por quem jurou me proteger. Enquanto o carro cortava a estrada vazia, comecei a entender que aquele jantar não era sobre uma cadeira a menos. Era sobre tudo o que eu vinha aceitando a menos. Respeito, reconhecimento, parceria. E a cada quilômetro, a raiva ia dando lugar a algo mais perigoso. Clareza. A clareza do que eu podia fazer. Do que ainda estava em meu nome. Do que estava ao meu alcance. Mesmo eles achando que eu era apenas a esposa que trabalha demais. O telefone vibrou de novo. Ignorei. Não era o momento. Havia algo em gestação dentro de mim. Uma calma tática, quase militar, que antecede uma operação. E toda operação começa com silêncio. Parei num posto deserto, comprei uma garrafa de água e sentei na lanchonete 24 horas. As luzes frias, o rádio tocando músicas antigas, o cheiro de café queimado, tudo me pareceu mais honesto do que a mesa que deixei para trás. Peguei um guardanapo e escrevi uma frase que saiu sem pensar. Eles esqueceram com quem estão lidando. Dobrei e guardei no bolso. Quando voltei pro carro, já sabia. Aquela humilhação não seria o fim. Seria o ponto zero. A linha de partida de algo que mudaria tudo. Liguei o carro, olhei pelo retrovisor e vi meu próprio olhar firme, sereno, disciplinado. O olhar de quem não precisa levantar a voz para ser ouvida. De quem aprendeu que às vezes a melhor resposta não é o grito, é o plano. E foi ali, no reflexo da estrada escura e no ronco do motor, que eu percebi. Eles vão rir só até entender o que é perder o respeito de uma mulher que nunca abaixa a cabeça. Porque eu não precisava do lugar à mesa. O que eles ainda não sabiam é que a mesa inteira existia porque eu estava nela. Eu dirigi por quase 1 hora antes de perceber que não ouvia mais música, nem o barulho dos carros passando na estrada. O som que restava era o da lembrança. Ela é barulhenta quando decide aparecer. A cada quilômetro, vinham cenas que eu achava esquecidas, empilhadas lá no fundo da cabeça como caixas marcadas "não abrir". Mas elas abriram sozinhas. E de dentro saiu a história que ninguém daquela mesa de aniversário conhecia, ou talvez fingisse não conhecer. Eu entrei para o exército aos 19 anos, quando todo mundo dizia que era profissão de homem. Vai ficar dura, fria, amarga, minha mãe dizia. Mulher direito não quer farda. Mas eu queria o desafio, a disciplina, a sensação de pertencer a algo maior que o próprio ego. No primeiro dia de instrução, o sargento gritou tão perto do meu rosto que senti o hálito dele e quase desmaiei. Mas não desmaiei. Fiquei. Fiquei quando muitos desistiram. Fiquei quando disseram que eu nunca seria respeitada. Fiquei quando precisei provar o triplo para ter metade do reconhecimento. Foi lá que aprendi o que hoje me mantém de pé. Respirar antes de reagir. Calcular antes de falar. Silêncio é tática. E frieza é proteção. Só que o quartel não ensina o que fazer quando a guerra é dentro de casa. Conheci o Daniel, o homem que riu da falta da minha cadeira, quando eu ainda era tenente. Ele era engenheiro civil, cheio de planos, cheio de charme, com aquele jeito de quem se encanta com mulheres fortes até o dia em que precisa conviver com uma. Ele dizia que eu era inspiradora, que admirava minha coragem, minha disciplina. E eu, ingênua, acreditei. O casamento veio rápido, num feriado de outubro, cerimônia pequena, só os mais próximos. Lembro da sogra chorando na igreja, não de emoção, mas de espanto. Ela queria uma nora delicada, de unhas francesinhas e sorriso dócil. Não uma mulher que marchava melhor que muito soldado. Nos primeiros anos, tentei compensar. Trabalhava de sol a sol no quartel, mas ainda assim voltava para casa com energia para cozinhar, arrumar, sorrir. No fundo, queria ser aceita. Queria que ela,
a matriarca da família, olhasse para mim e visse mais que uma militar durona. Só que com o tempo entendi que nada do que eu fizesse mudaria o roteiro que ela já tinha escrito para mim. A esposa inconveniente, a mulher que manda demais, que fala pouco, que não sabe se colocar. Daniel foi mudando aos poucos. No começo, ele me esperava voltar dos plantões noturnos, deixava café pronto, perguntava sobre o dia. Depois, parou de perguntar. Um dia, comentou que não era normal uma mulher chegar em casa tão tarde. Outro, que os homens do quartel deviam olhar demais para mim. Ri, tentei não dar importância, mas a semente da desconfiança já estava plantada. De lá para cá, foi crescendo o muro invisível entre nós dois. E por cima dele, as opiniões da mãe dele, sempre pontuais, sempre afiadas. Ainda lembro da primeira vez que ela me chamou de mulher de farda e de ferro, mas de coração frio. Foi num almoço de domingo, desses que reúnem toda a família. Eu tinha levado um bolo que aprendi a fazer com minha mãe. Ela experimentou uma fatia e disse em tom doce: "É bom, mas falta o toque de quem cozinha por amor, não por costume." Todos riram, Daniel também. E eu, como boa militar, apenas respirei fundo, porque a humilhação disfarçada de brincadeira é a arma preferida dos covardes. Quando o pai dele adoeceu, fui eu quem cuidou. Eu, que tinha que acordar às 5 para o treinamento, que chegava em casa exausta e mesmo assim o levava às consultas, organizava os remédios, fazia o jantar. Ela agradeceu? Não. Disse que era minha obrigação como esposa. Agradecimento não é tradição naquela família. É sinal de fraqueza. Mesmo assim, fiquei. Fiquei porque acreditava em lealdade, porque achei que amar era resistir, porque juramentos para mim têm peso. Talvez porque o quartel tenha me ensinado que desistir é verbo proibido. O tempo passou. Daniel abriu uma empresa de construção civil. E quando o banco recusou o empréstimo, adivinha quem entrou como avalista? Eu. Usei minha reserva financeira, o dinheiro acumulado de missões, para garantir o futuro dele. Ele prometeu que me devolveria em 1 ano. Faz 4. E o assunto nunca mais foi mencionado. Enquanto isso, a sogra foi ficando viúva, amarga e ainda mais controladora. Tudo passava por ela. Os almoços, as viagens, os aniversários, até as roupas que as cunhadas usavam nas festas. Eu era sempre o corpo estranho no meio do clã. Tentei de tudo. Presenteei, ajudei, me calei. Nada bastava. E quanto mais eu me calava, mais eles se sentiam no direito de testar meus limites. Houve o episódio do Natal. A ceia na casa da sogra, eu de plantão até às 21h, cheguei correndo, ainda com cheiro de quartel, e encontrei todos comendo. Ela me olhou e disse: "Ah, achei que você nem vinha, já que o exército deve ter prioridade sobre a família." Daniel riu, nervoso, e eu apenas sentei, comi em silêncio e lavei a louça depois, porque quem tem honra não faz escândalo. Guarda, mas guardar tem custo, e o meu estava prestes a vencer. Naquela noite do restaurante, quando percebi que não havia cadeira para mim, o peso de todos esses anos caiu de uma vez. Não era sobre esquecer um nome na lista, era sobre tudo o que eles sempre quiseram me lembrar, que eu estava ali por tolerância, não por pertencimento. Agora, enquanto eu dirigia rumo a lugar nenhum, percebi que a mulher que eles achavam dominar já não existia. A capitã que aprendeu a agir com precisão e estratégia tinha despertado, e o que viria a seguir não seria grito, nem briga, nem escândalo. Seria operação. Lembrei do dia em que recebi minha primeira medalha. O general me chamou no pátio e disse: "Capitã, o mérito da senhora é saber esperar a hora certa de agir." Eu sorri. Naquele tempo, eu achava que ele falava sobre missões. Hoje entendo que ele falava sobre a vida. Naquela hora, no meio da estrada, peguei o celular e abri o aplicativo do Banco Militar. O extrato mostrava os depósitos mensais que eu fiz para sustentar a empresa do Daniel nos primeiros 2 anos. Ele nunca devolveu, mas todos os bens estavam vinculados ao meu CPF. A casa onde a sogra morava, o carro novo que ele dizia ser dela, até o terreno da empresa. Tudo tinha minha assinatura em algum lugar. Eles esqueceram esse detalhe. Sorri, não por vingança, mas por lucidez. Eles pensavam que a militar era apenas uma esposa com postura rígida. Esqueceram que uma mulher de farda aprende cedo que todo movimento tem consequência, que toda estratégia começa com um mapa. E eu conhecia aquele terreno como ninguém. Encostei o carro, olhei o relógio.
Ainda não era meia-noite, e me dei conta de que, pela primeira vez em anos, eu não sentia culpa por estar sozinha. Sentia força. Uma força diferente, que não vinha do quartel nem do treino físico. Vinha do simples fato de finalmente entender o meu valor. A família dele sempre me viu como alguém difícil de amar, mas o que eles nunca entenderam é que eu não vim ao mundo para ser amada por quem me diminui. Vim para ser respeitada. E o respeito, quando negado, tem preço. Peguei um caderno que costumo levar nas viagens de serviço. Na primeira página escrevi tudo o que ignorei e comecei a listar, um por um, os momentos em que me calei, as vezes em que a sogra me desfez na frente dos outros, as vezes em que Daniel me deixou falando sozinha, as vezes em que engoli a raiva para não gerar conflito. Ao final da lista escrevi: hoje acabou. Fechei o caderno, respirei fundo e encostei no banco. Lá fora, o céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Pensei em como, mesmo no quartel, os homens que serviram comigo sabiam o que eu representava. Disciplina, lealdade, comando. E ali estava eu, comandando de novo. Não uma tropa, mas a minha própria vida. Eles achavam que me tiraram um lugar à mesa. Não sabiam que estavam me libertando do campo de batalha errado. Porque, a partir daquela noite, eu deixei de lutar por aceitação. E comecei a lutar pelo que é meu. E quando uma mulher militar decide que é hora de agir, não há risada, nem sogra, nem marido que segure a força de quem aprendeu a vencer de pé. Eu não costumo voltar a lugares de onde decidi sair, mas naquela noite algo me puxou de volta. Já estava a uns 10 metros do carro, chave na mão, quando percebi que havia esquecido meu crachá militar dentro da bolsa que deixei pendurada na cadeira. A cadeira que nem deveria ser minha. Hesitei por um instante, mas o crachá é mais que um pedaço de metal. É parte de quem eu sou. Voltei. Entrei pelo mesmo corredor que dava acesso ao salão principal. O som das risadas e talheres me atingiu como um eco familiar. O som da farsa. Caminhei devagar, como quem entra em território hostil, até o banheiro feminino. Era ali que eu deixara a bolsa, apoiada no balcão da pia, minutos antes de perceber que não havia lugar para mim. As luzes eram frias. O chão de mármore refletia o que eu não queria ver. Meu próprio rosto, firme demais para alguém que acabara de ser excluída. Eu estava sozinha até ouvir as vozes. Primeiro um sussurro, depois risadas abafadas. 2 mulheres entraram sem perceber que eu estava atrás da porta do reservado. Reconheci na hora. Uma era a cunhada. A outra, a filha mais nova da sogra. Aquela que sempre quis ser o centro das atenções. Ela foi embora mesmo? Perguntou a mais nova, lavando as mãos. Foi, e melhor assim, respondeu a cunhada, com aquele tom de quem se sente vencedora. Mamãe queria uma noite só com a família de verdade. O coração me deu um solavanco, mas fiquei em silêncio. Daniel ficou sem graça, mas ele entende. Casar com uma mulher assim, militar, você sabe, essas mulheres mandonas acham que podem controlar tudo. Mamãe sempre disse que ela não combina com a gente. Elas riram. Riram baixo como quem saboreia o veneno. E o pior, continuou a cunhada, é que ela acha que é dona das coisas. Fica dizendo que o carro da mamãe é dela, que ajudou na casa, que emprestou dinheiro. Imagina, o Daniel só deixou o nome dela em uns papéis para facilitar. Homem faz isso para não brigar. Senti um frio percorrer a espinha. Em silêncio, minhas mãos se fecharam. Não de raiva, mas de uma lucidez repentina. Eles realmente acreditavam nisso, que eu era um adorno, uma formalidade, uma assinatura dispensável. A outra respondeu, em tom quase infantil. A mãe dele disse que, se ela sumir de vez, nada muda. Que é só refazer os contratos, porque a mulher dele não vai durar nesse casamento. Militar é assim, vive sozinha, morre sozinha. Elas riram outra vez. Dessa vez, o riso veio acompanhado do som de uma descarga e do barulho de salto ecoando até a porta. Eu permaneci imóvel, como se o corpo tivesse entrado em modo de missão. Cada palavra que ouvi ficaria guardada como prova, não de traição, mas de cegueira, porque não é traição quando a pessoa nunca esteve do seu lado, é apenas o fim do disfarce. Esperei as 2 saírem. Quando o silêncio voltou, abri a porta devagar. Olhei meu reflexo de novo. Os olhos estavam diferentes. Não havia raiva, nem tristeza. Havia foco. Peguei minha bolsa, encontrei o crachá e, antes de sair, lavei as mãos lentamente, como quem encerra um ritual.
Era a última vez que aquele restaurante me veria fraca. No corredor, o garçom me reconheceu e perguntou se eu tinha esquecido algo. Respondi apenas: recuperei o que é meu. Sei, e caminhei para a saída sem olhar para a mesa onde eles ainda brindavam. Do lado de fora, a cidade já respirava madrugada. O vento cortava o rosto e trazia consigo o cheiro de terra molhada. Peguei o celular e abri a conversa com Daniel. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação. Ele seguia jantando, sorrindo, fingindo normalidade. Foi então que percebi. A minha ausência não causava desconforto, causava alívio, e isso doeu mais do que a humilhação inicial. Entrei no carro e fiquei ali parada, motor desligado, mãos no volante. O som das vozes das duas ainda ecoava. Mulher de farda morre sozinha, repeti em voz baixa, só para sentir o peso das palavras. Depois, uma risada seca escapou, quase involuntária. Elas não tinham ideia, não sabiam o tipo de mulher que estavam tentando enterrar viva. Peguei o celular de novo, mas dessa vez abri o aplicativo do banco. Rolei até a pasta de contratos, os mesmos que elas chamaram de papéis para facilitar. Ali estavam as assinaturas, a casa, o carro, o investimento da empresa. Tudo formal, legal, incontestável. Eu não precisava discutir com ninguém, bastava agir. Enquanto observava a tela iluminada, lembrei do dia em que o Daniel me pediu para assinar o contrato do carro da mãe. Ele disse que o banco não aprovaria o financiamento sem um fiador. Eu aceitei sem pensar. Estávamos juntos. Éramos um time. Hoje percebo que ele nunca entendeu o significado dessa palavra. Para ele, eu era apenas uma extensão útil, até o dia em que decidi puxar o fio da tomada. Respirei fundo e fechei o aplicativo. Não era hora de agir ainda. Um bom soldado nunca entra em campo sem estratégia. Primeiro, observa. Depois, ataca. No retrovisor, vi meu próprio olhar e pela primeira vez, ele não tremia. Peguei o crachá no banco do passageiro e o encarei. O brasão dourado refletia a luz da rua. E naquela luz, vi tudo o que eu tinha esquecido. Quem eu era antes de tentar caber naquele molde de esposa perfeita. Eu era a mulher que já enfrentou tempestades de areia no deserto, que segurou arma por 10 horas seguidas, que comandou homens que duvidavam dela e provou, um a um, que disciplina vence a arrogância. Eu sobrevivia muito mais do que o desprezo de uma família que nunca me quis. Mas havia algo diferente agora. Não era apenas vontade de resistir, era vontade de mostrar o peso do que eles perderiam. E não em gritos, nem em posts, nem em drama, mas no silêncio frio e metódico que antecede uma reviravolta. Olhei o relógio. Faltava pouco para meia-noite. O restaurante continuava cheio, a fachada iluminada, as risadas audíveis até a calçada. Peguei o celular e, sem pensar demais, tirei uma foto da mesa através do vidro. Um clique rápido, quase imperceptível. Eu queria registrar aquele momento, não por lembrança, mas como ponto de partida. Toda operação precisa de um marco inicial. Aquele seria o meu. Dei partida no carro e deixei o local. No caminho, liguei o rádio para abafar os pensamentos, mas nenhuma música conseguiu sobrepor a voz da cunhada ecoando. Ela acha que manda em tudo. Sim, eu mandava. Só que eles ainda não tinham percebido. Dirigi até um posto mais afastado e estacionei. Fiquei ali, olhando para o nada, sentindo a tensão nos ombros diminuir aos poucos. Eu sabia que a raiva precisava ser filtrada antes de virar decisão. Era o que eu sempre dizia aos recrutas. Emoção bruta é como arma sem trava. Dispara no momento errado. Eu precisava da minha lucidez intacta. Peguei um pedaço de papel do porta-luvas e escrevi uma frase que saiu sozinha. Nunca subestime uma mulher que conhece os próprios limites e sabe quando ultrapassá-los. Dobrei o papel e guardei na carteira. Era o meu lembrete. Antes de ir embora, encostei a testa no volante e deixei o corpo relaxar. Fechei os olhos e visualizei a cena final daquele jantar. As taças erguidas, o riso da sogra, o brilho do vestido dourado refletindo as luzes. Parecia um retrato de família perfeita. E eu, ausente, era o detalhe que estragava a moldura. Eles queriam apagar minha presença das fotos. E conseguiram. Só esqueceram que apagar a imagem não apaga na assinatura. Quando levantei a cabeça, o relógio do painel marcava 0007. Uma hora nova, uma mulher nova, o mesmo sangue frio de sempre. Liguei o carro e fui embora sem olhar para trás. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. A disciplina não abandona quem viveu dela. Preparei café preto e sentei na varanda.
O silêncio da madrugada era o tipo de companhia que eu sempre preferi. Sem perguntas, sem julgamentos. Peguei o celular e revi a foto da noite anterior, a mesa cheia, o riso congelado em um instante que já não me pertencia. Foi ali que percebi algo simples e definitivo. Eu não precisava deles para provar meu valor, mas eles ainda precisavam de mim para sustentar a aparência de estabilidade. E quando a dependência é unilateral, o poder muda de lado. Senti o gosto amargo do café e sorri de leve. Não o sorriso de quem vence, o de quem entende. Entende que toda exclusão tem um preço. E quem escolhe humilhar alguém que sabe o valor de cada documento assinado, cada dívida paga e cada favor concedido, está cavando o próprio buraco. Eu não ia empurrar ninguém, só ia deixar que caíssem. E foi com essa certeza silenciosa que comecei a desenhar o que viria a seguir. O plano que não nasceu de vingança, mas de justiça. Porque até os que se acham no topo precisam aprender o que acontece quando subestimam uma mulher de farda, de honra e de memória longa. Silêncio. Essa palavra sempre teve peso para mim. No quartel, silêncio é respeito. Na guerra, é sobrevivência. Em casa, sempre foi o meu escudo. Depois daquela noite, ele virou minha arma. Quando voltei para casa, o relógio marcava quase 2 da manhã. A rua estava deserta. A fachada do condomínio iluminada por lâmpadas frias. Estacionei o carro e fiquei parada por um tempo antes de sair. A casa era grande demais, branca demais, fria demais. O tipo de lugar que tenta parecer feliz, mas soa oco. Olhei para as janelas e vi a luz acesa no quarto. Ele ainda estava acordado. Entrei sem fazer barulho. Daniel estava sentado na cama, com o celular na mão. Quando me viu, levantou depressa, como quem tenta antecipar um discurso. Amor, que bom que voltou. Olha, sobre antes. A mãe não quis te magoar. Foi um mal-entendido. Senta aqui, vamos conversar. Fiquei de pé, olhando para ele sem dizer nada. Você podia ter ficado, era só uma brincadeira. Todo mundo riu, todo mundo riu. Essa frase foi o que mais me feriu. Todo mundo riu, como se isso tornasse menos cruel o que fizeram. Respirei fundo, soltei devagar. Daniel, falei finalmente em voz baixa. Eu não voltei para discutir, só vim dormir. Ele abriu a boca para responder, mas parou quando viu meu rosto. Eu não estava brava, estava calma, e isso o assustou. Fui até o armário, tirei o uniforme dobrado, coloquei sobre a cadeira. A cada dobra, uma lembrança. Missões, marchas, juramentos. Tudo que me fez quem eu era antes de ser reduzida a mulher sem cadeira no jantar da sogra. Senti o olhar dele me seguindo, desconfortável. Você vai acordar cedo amanhã? Perguntou, tentando normalizar o ambiente. Vou. Tem treinamento? Não. Então o quê? Planejamento. Ele não entendeu, mas eu sabia exatamente o que estava planejando. Deitei na cama e virei de costas. Ele tentou encostar a mão no meu ombro. Eu desviei devagar, sem grosseria, apenas me afastando alguns centímetros. O suficiente para ele entender o recado. O silêncio entre nós dois era espesso. Não havia gritos, apenas ausência. E essa ausência o deixava inquieto, como todo homem que não sabe lidar com uma mulher que parou de pedir explicações. Na manhã seguinte, o alarme tocou às 5h30. Eu já estava acordada. Fiz café, vesti o uniforme. Daniel desceu sonolento, a ressaca moral do jantar estampada no rosto. Você vai sair agora? Sim. Quer carona? Não. Eu peguei a caneca e bebi devagar, sem desviar o olhar. O silêncio entre uma pergunta e outra dizia mais do que qualquer discussão. Ele estava tentando sondar o terreno, entender até onde eu sabia. Só que ele não tinha como imaginar o quanto eu já havia ouvido, nem o que eu estava prestes a fazer. Antes de sair, deixei o celular sobre a mesa. Ele olhou curioso. Você não vai levar? Não preciso. Ele riu desconcertado. Você anda com o telefone o tempo todo. Hoje não. Peguei as chaves e saí. No caminho, o sol ainda nascia. A cidade acordava devagar e eu me sentia estranhamente leve. Parei o carro perto de um café pequeno, o mesmo onde costumava estudar estratégias militares quando ainda era aluna da academia. Sentei, pedi um expresso e tirei o caderno que havia começado na noite anterior. Abri na página onde estava escrito tudo o que ignorei. Abaixo, escrevi uma nova linha. A partir de hoje, observação. Passei o dia inteiro em silêncio, observando.
Observei as mensagens que ele enviava. Você vai voltar para jantar? A mãe perguntou de você. Não respondi nenhuma. Observei as ligações da sogra. 5 no total. Não atendi. Observei a sensação de paz que crescia a cada hora que passava, sem eu precisar justificar minha ausência. Era como se eu tivesse descoberto uma forma nova de respirar. No quartel, sempre me ensinaram que a vantagem está em quem espera o inimigo agir primeiro. A diferença é que, dessa vez, o inimigo não estava do outro lado da trincheira. Estava dentro de casa, dentro da família, sorrindo nas fotos de grupo. No fim da tarde, recebi uma mensagem de uma amiga, também militar. Vi foto da sua sogra. Festa linda. Você não foi? Sorri. Ela não fazia ideia. Respondi apenas. Fui, por alguns minutos. Ela digitou de volta. E valeu a pena? Demais. Aprendi mais em meia hora do que em 20 anos de convivência. Fechei o celular e pedi a conta. O silêncio começava a incomodar quem estava do outro lado, e esse era o primeiro sinal de que minha ausência estava surtindo efeito. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei Daniel na sala, tenso. Você não respondeu minhas mensagens. Eu li. E não podia dizer nada? Nem tudo precisa ser dito. Ele bufou impaciente. Você tá levando isso longe demais. Foi um erro, acontece. Erros acontecem quando há intenção de acertar. Ah, pronto. Vai começar o discurso militar. Não, Daniel. O silêncio é o meu discurso agora. Ele ficou parado, confuso, sem saber como reagir a uma mulher que não grita, não acusa, apenas observa. O tipo de reação que desarma qualquer manipulador. Naquela noite, ele dormiu antes de mim. Fiquei olhando o teto, pensando em como o silêncio tem o poder de corroer o culpado. Enquanto eu respirava em paz, sabia que ele se reviraria na cama tentando entender o que estava por vir. A incerteza era minha aliada. No dia seguinte, não preparei o café. Não deixei o uniforme pendurado no lugar de sempre. Não fiz os gestos automáticos que sustentavam a ilusão de rotina. Saí cedo e fui ao quartel. Lá, o som dos passos sincronizados no pátio, o cheiro de café e pólvora, a rigidez das ordens, tudo aquilo me devolveu o eixo. Ali eu não era a esposa excluída. Era a capitã. A mulher que dá ordens, não as recebe. O comandante me viu chegando mais cedo do que o habitual. Capitã, está tudo bem? Tudo sob controle, senhor. Ele assentiu e não perguntou mais nada. Quem vive de disciplina aprende a reconhecer quando o silêncio é escudo. Passei o dia organizando relatórios, revisando documentos, mas parte da mente estava em outro campo de batalha, o meu lar. E quanto mais eu lembrava do riso deles na mesa do restaurante, mais clara ficava a minha próxima jogada. À noite, Daniel tentou uma abordagem diferente. Cozinhou o prato preferido, acendeu velas. Cena de reconciliação barata. Vamos conversar? Sobre o quê? Sobre ontem. Sobre a gente. Olhei para a mesa. Tudo arrumado. Perfeito. Mas faltava algo. Verdade. Você quer conversar ou justificar? Eu quero resolver. Resolver exige arrependimento, não ensaio. Ele ficou quieto, encarando o chão. E eu entendi que aquele silêncio agora era dele, não meu. Depois do jantar, subi pro quarto. Senti o corpo cansado, mas a mente em alerta. Peguei o caderno e escrevi. Dia 2. Silêncio mantido. Observação continua. Reação do alvo. Instabilidade crescente. Sim, eu tratava tudo como missão. Porque era. Só que dessa vez, o objetivo não era vencer alguém. Era me libertar. As mensagens da sogra continuaram. No terceiro dia, ela finalmente escreveu. Você precisa aprender a perdoar, minha filha. Famílias erram, mas permanecem unidas. Ri. A palavra filha nunca soou tão falsa. Não respondi. Daniel começou a chegar mais tarde. Talvez tentando evitar o clima. Talvez tentando entender com quem estava casado. Eu sabia que ele conversava com a mãe todos os dias, tentando mediar o estrago. Mas já era tarde demais. O silêncio entre nós tinha se tornado um muro. E ninguém atravessa um muro sem convite. Em uma das noites seguintes, acordei com o som do celular vibrando. Era uma ligação dele para alguém, feita no corredor. Fiquei em silêncio, escutando da porta entreaberta. Ela tá estranha, mãe. Não fala, não reage. Parece que tá armando alguma coisa. Eu não sei o que ela ouviu. Do outro lado, a voz da sogra respondeu irritada. Não se preocupe, querido. Essa mulher é puro orgulho. Vai se cansar logo. Sorri no escuro. Eles não entenderam. Eu não estava cansando. Estava me fortalecendo. O silêncio é como o treino físico. Dói no começo. Depois endurece o músculo da alma. E quanto mais o praticava, mais eu percebia o poder de não dizer nada.
porque quem fala demais entrega as cartas. Quem cala, escolhe o tempo. Na manhã seguinte, antes de sair, deixei um bilhete sobre a mesa. Às vezes, a ausência é a forma mais alta de presença, e assinei apenas com minhas iniciais, como quem sela uma operação confidencial. Dirigi até o mesmo café e sentei na mesma mesa. O barista já me reconhecia e não perguntava o nome. Só servia o expresso e deixava um guardanapo. Escrevi nele uma palavra nova: paciência, porque eu sabia, e talvez só eu soubesse, que a hora de agir estava chegando. E quando chegasse, não haveria ruído, nem drama, nem grito. Apenas a precisão de quem aprendeu que o verdadeiro poder é o de quem sabe quando falar, e quando deixar o mundo inteiro ouvir o som ensurdecedor do seu silêncio. Naquela semana, o silêncio se transformou em rotina. Eu falava o mínimo, agia o necessário, respirava apenas o essencial. As pessoas confundem calma com fraqueza, mas o que eu carregava era outra coisa, era controle. O tipo de controle que nasce quando se entende que não há mais nada a provar, apenas o que proteger. Daniel tentava seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas eu via nas pequenas coisas, o nervosismo dos gestos, as perguntas veladas, o jeito como o celular ficava sempre virado para baixo, que o medo começava a se infiltrar. Medo de quê? Ele ainda não sabia. Talvez medo de me perder, talvez medo do que eu pudesse descobrir. Mas medo, ainda assim. E esse medo era o meu terreno mais seguro. A sogra, por outro lado, insistia. Ligava todos os dias, deixava recados doces e falsos, mensagens longas falando sobre família, união, recomeço. Eu lia e apagava, sem responder. Um dia ela escreveu: "Você precisa entender que certas posições devem ser ocupadas por quem sabe seu lugar." Foi aí que percebi que eles realmente acreditavam que eu não tinha nenhum, e eu sorri, porque foi nessa crença que se construiu toda a estrutura que eu estava prestes a desmontar. Na manhã de quinta-feira, sentei na varanda com um café e o mesmo caderno onde vinha anotando tudo. As páginas já estavam cheias. Observações, datas, frases que ouvi, nomes de pessoas envolvidas nos negócios da família. Folheei lentamente e percebi que aquele caderno não era mais um diário. Era um relatório de guerra. E, como em toda guerra, chega um ponto em que a estratégia precisa se tornar movimento. Comecei pela parte prática. Liguei para o banco onde estava registrado o financiamento da casa da sogra. Era um contrato antigo, feito quando o Daniel ainda não tinha crédito suficiente. O gerente me atendeu com voz cordial. "Capitã Ferreira, em que posso ajudar?" Eu expliquei que precisava revisar algumas informações sobre um imóvel em meu nome. Ele confirmou os dados e, quando mencionou o endereço, senti um tipo de satisfação serena. Tudo continuava igual. Eu ainda era coproprietária. Ele perguntou se eu pretendia atualizar algo e respondi apenas que sim, mas que o faria pessoalmente. Desliguei e fechei o caderno. Era o suficiente por enquanto. Enquanto isso, Daniel continuava vivendo como se o chão não estivesse rachando sob os pés. Me observava com atenção, mas não tinha coragem de perguntar o que se passava. Uma noite, ao sentar à mesa, ele comentou, com a naturalidade de quem quer medir o terreno: "Amanhã vou levar minha mãe ao médico. O carro dela está com problema. Vou pegar emprestado o nosso." Eu apenas balancei a cabeça. Ele não sabia, ou fingia não saber, que aquele carro estava no meu nome. Fui eu quem assinou o contrato, quem pagou a entrada, quem garantiu o seguro. E foi nesse detalhe que percebi: eu não estava à margem da história. Eu era a estrutura. Tudo o que sustentava aquela família passava, direta ou indiretamente, pelas minhas mãos. Na manhã seguinte, vesti o uniforme, olhei no espelho e vi outra mulher me encarar. Não era mais a esposa silenciosa, nem a nora tolerante. Era a oficial que entende o poder dos documentos, dos dados, das decisões frias. Saí cedo, antes que ele acordasse, e fui até o banco. O gerente me recebeu com respeito. Sentei diante dele, firme, e pedi para revisar todos os contratos vinculados ao meu CPF. Ele digitou, leu em silêncio e depois disse: "A senhora tem participação em 3 contratos ativos: casa, veículo e linha de crédito empresarial. Pedi cópias." Ele hesitou. "A senhora quer cópias físicas?" "Quero tudo em papel." Ele imprimiu, grampeou e me entregou. Quando coloquei a pasta dentro da bolsa,
Senti o peso concreto do que sempre foi meu e que eles fingiram ser deles. Antes de sair, perguntei se havia alguma pendência. O gerente consultou o sistema e respondeu: há uma solicitação recente de aditamento na empresa de construção em que seu nome aparece como garantidora. Franzi o senho. De quem é a solicitação? Ele consultou novamente. Do senhor Daniel Andrade. Agradeci e pedi que nenhuma alteração fosse aprovada sem minha assinatura. Ele assentiu, discreto, como quem entende mais do que diz. Na saída, o vento soprava forte e eu senti algo dentro de mim alinhar-se com aquele movimento. Era como se depois de anos eu voltasse a marchar em ritmo próprio. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para Daniel. Não use meu nome em nada sem me consultar. Qualquer tentativa será barrada. Enviei e esperei. A resposta veio minutos depois. O que é isso, amor? Que mensagem é essa? Eu apenas coloquei o aparelho de volta na bolsa e entrei no carro. O dia passou como se o tempo tivesse parado. No trabalho, ninguém notou nada. Eu me movia com a mesma precisão de sempre, mas havia um fogo contido por baixo da postura. O tipo de fogo que não destrói, mas purifica. Na volta, o celular estava cheio de mensagens dele. Precisamos conversar. Você está estranha. O que aconteceu? E por fim, a mãe está preocupada. Sorri. Eles sempre invocam a preocupação quando o controle escapa das mãos. Cheguei em casa ao anoitecer. Daniel estava na sala, nervoso. O telefone da mãe ainda na mão. O que é essa história de banco? O gerente me ligou dizendo que você pediu bloqueio nos contratos. Você tá louca? Eu larguei a bolsa, tirei o casaco e sentei com calma. Não estou bloqueando nada, só garantindo o que é meu. Ele ficou em pé, andando de um lado para o outro. Isso é paranoia. Somos casados, é tudo nosso. Olhei para ele, firme. Tudo nosso até o dia em que eu virei hóspede na própria família? Ele abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não quero resposta. Só quero que entenda uma coisa. O que você chama de nosso existe porque eu assinei. O silêncio voltou, mas dessa vez não era tenso. Era definitivo. Ele olhou para mim como quem enxerga pela primeira vez o que sempre esteve diante dos olhos. Eu não precisei gritar. Bastou estar ali, inteira, no meu lugar. Naquela noite, quando ele dormiu, desci até o escritório, acendi a luminária e espalhei sobre a mesa todos os documentos que o gerente me entregou. Linhas, cláusulas, assinaturas. A materialização da minha presença. E enquanto lia, senti algo parecido com paz, porque tudo o que construí, até mesmo o que usei para ajudá-los, agora se tornava minha fortaleza. Eles tinham o sobrenome, as aparências, as festas. Eu tinha os papéis. E papéis são o que manda no mundo. De madrugada, abri a janela e olhei a cidade adormecida. Lembrei da frase que a cunhada dissera no banheiro do restaurante. Se ela sumir, nada muda. Senti vontade de rir. Se eu sumisse, tudo desabaria. A casa, os carros, o negócio. Eles só não sabiam ainda. E talvez nunca tenham sabido. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o advogado da família. Um homem educado que me conhecia de outras reuniões. Capitã, a senhora poderia comparecer ao escritório? Houve uma tentativa de atualização de contrato que depende de sua autorização. Eu confirmei o horário e desliguei. Quando cheguei lá, o advogado parecia constrangido. O senhor Daniel solicitou uma alteração nos percentuais da empresa, transferindo algumas cotas para o nome da mãe dele. O banco notificou a senhora como garantidora principal. Agradeci por ter sido avisada e pedi cópia da solicitação. Ele tentou justificar. Deve ter sido mal entendido. Sorri. Nada é mal entendido quando há intenção de excluir alguém. Peguei a pasta, agradeci e saí. Do lado de fora, o sol batia forte e pela primeira vez eu não senti a luz como ameaça. Era claridade, pura e direta, como o que eu estava prestes a fazer. Voltei para casa sem pressa. No caminho, percebi que o medo que antes me paralisava agora se transformava em força. A cada respiração, eu sentia o corpo leve, o coração firme. Lembrei de uma instrução antiga que um capitão me deu durante um exercício de campo. Nunca revele sua posição antes da hora. Quem atira primeiro sem mirar, erra o alvo e se entrega. Eu não ia errar. Eu estava mirando. Ao chegar, Daniel tentou iniciar mais uma conversa. Mas eu apenas subi as escadas e fechei a porta. Peguei o caderno e anotei. Dia 5. O alvo tentou avançar posição, contra-ataque preparado. Fechei
e guardei. Na mesa, a pasta do banco esperava. Toquei nela como quem segura uma arma carregada. O poder, percebi, nunca foi deles, sempre foi meu. Só precisei de uma noite de humilhação para lembrar disso. Do lado de fora, a cidade dormia outra vez, e eu, sentada no escuro do quarto, finalmente entendi. Eles não tinham me tirado nada. Eu ainda tinha o controle. E o controle, quando está nas mãos de uma mulher que aprendeu a esperar, é a força mais perigosa que existe. Não existe acaso quando se vive sob disciplina. Toda decisão que parece instintiva, na verdade, já foi ensaiada 1000 vezes na mente. Aquele fim de tarde começou como outro qualquer, mas eu sabia, desde o momento em que abri os olhos pela manhã, que seria o dia em que a espera terminaria. A calma não é passividade, é tática. E tática, quando bem usada, confunde o inimigo. Eu havia passado dias observando, recolhendo provas, guardando mensagens e documentos, mapeando os pontos frágeis da estrutura que fingia ser sólida. Cada detalhe anotado com precisão militar. Horários, transferências, nomes, datas, até os sorrisos falsos que entregavam a culpa. Não era vingança o que eu preparava. Era equilíbrio. Daniel passou a semana agindo como se nada tivesse acontecido, mas o olhar dele o traía. Havia inquietação, cansaço, talvez até arrependimento, mas nada que revertesse o estrago. O medo se instala de modo sutil. Começa no estômago e termina nos gestos. Ele me observava como quem teme que o chão se mova a qualquer instante, e eu, imóvel, apenas deixava o silêncio trabalhar. Até que naquela sexta-feira, às 5:30 da tarde, o telefone tocou. Era o gerente do banco. A voz dele veio firme, profissional, mas com um tom que denunciava tensão. Capitã Ferreira, precisamos da sua confirmação imediata sobre uma movimentação em um dos contratos da empresa do Sr. Daniel Andrade. É uma retirada expressiva, R$30.000, proveniente de uma conta conjunta usada como garantia. O sistema identificou o seu nome vinculado. Autorizamos? Fechei os olhos. Respirei. Senti o peso do instante. 30.000. Retirada expressiva. Conta conjunta. Nada daquilo era por acaso. Daniel tentava novamente agir nas sombras, confiando na velha ilusão de que eu ainda não tinha percebido que a guerra já estava em curso. Abri os olhos devagar e disse apenas: não autorizo. Congele todas as movimentações ligadas ao meu CPF até segunda ordem. O gerente hesitou, mas entendeu. Perfeitamente, senhora. O bloqueio será efetivado em instantes. Desliguei. Olhei o relógio. 17h37. A operação começava agora. Fui até o escritório. Liguei o notebook e conectei o pendrive, onde mantinha cópias digitalizadas de todos os contratos. A pasta se abriu como uma espécie de mapa de batalha. Lá estavam os documentos do carro, da casa, da empresa, cada um com sua assinatura. E a minha, sempre ao lado. Em menos de 1 minuto, selecionei os arquivos mais importantes e enviei por e-mail ao advogado com um título que não deixava dúvidas: Revisão de propriedades e direitos. Urgente. No corpo da mensagem escrevi: a partir de hoje, nenhuma decisão ou movimentação deve ser feita sem minha anuência. Solicito auditoria completa em todos os contratos. Enviei e fechei o notebook. O relógio agora marcava 17h41. Peguei o celular. Havia uma série de mensagens de Daniel. Amor, chego mais tarde. Não me espera para jantar. Te amo. Apaguei todas. Depois liguei para o número do advogado. Ele atendeu de imediato. Capitã, recebi sua mensagem. Está tudo bem? Respondi calmamente. Está. Só quero garantir que tudo que construí continue em boas mãos. As minhas. Ele assentiu do outro lado, em silêncio. Entendido. Posso iniciar os trâmites agora. Inicie. Quando desliguei, olhei pela janela. O céu começava a escurecer, e a cidade ganhava o brilho dourado das luzes artificiais. Era uma sexta-feira qualquer para o mundo, mas para mim era o início do fim de uma farsa. Pensei na sogra, nas palavras dela, no riso satisfeito de quem acreditava ter vencido. Imaginei sua expressão quando percebesse que a mulher que eles tentaram apagar tinha o poder de desligar o que sustentava o império da aparência. Às 17h46, recebi a confirmação do advogado. Documentação revisada, contratos vinculados. Bloqueios e notificações serão processados ainda hoje. Em 48 horas, o acesso bancário será restrito a você. Li devagar, como quem degusta a justiça. O som do portão automático me trouxe de volta à realidade. Daniel havia chegado. Reconheci o ruído do motor, o estalo do portão, o som das chaves.
Por um instante, pensei em subir e me trancar no quarto, mas não. Eu não ia me esconder dentro da minha própria casa. Fiquei na sala, de pé, esperando. Quando ele entrou, o olhar foi de alívio e culpa ao mesmo tempo. Você está aqui. Achei que tivesse saído. Respondi com serenidade. Por que sair? É minha casa também, não é? Ele hesitou. Tirou o paletó. Forçou um sorriso. Claro que é. Aliás, preciso te contar uma coisa. Tive que fazer um saque hoje para pagar uns fornecedores da empresa. Nada demais, mas talvez o banco ligue. Olhei para ele sem piscar. Ligou. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer grito. Ele empalideceu. Ligou? Ligou. E eu neguei autorização. Daniel piscou rápido, nervoso. Você o quê? Neguei. E congelei as contas vinculadas ao meu nome. Nenhum centavo sai sem minha assinatura. Ele tentou rir, mas o som morreu na garganta. Você não pode fazer isso. Posso. E fiz. Por um segundo, vi algo no olhar dele que não era raiva, nem medo. Era admiração. A admiração confusa de quem sempre subestimou. E, de repente, enxerga o tamanho da força que ignorou. Ele passou a mão no rosto, sentou no sofá e ficou olhando para o chão. Você está me punindo. Cruzei os braços. Estou me protegendo. Mas você está destruindo tudo. Não. Só estou tirando minha sustentação do que já estava podre. O relógio marcava 18h05. Menos de 30 minutos desde a primeira ligação. Em meia hora, o cenário de uma vida inteira tinha mudado de dono. Eu não sentia prazer, apenas paz. O tipo de paz que vem quando se assume o comando de volta. Daniel levantou devagar, andou até mim e disse, em tom baixo, você não entende o que está fazendo. Respondi firme. Pelo contrário, pela primeira vez eu entendo exatamente o que estou fazendo. Ele saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa, mas não me abalou. Peguei o caderno, abri na página seguinte e escrevi. Operação concluída. 30 minutos. Resultado. Estabilidade retomada. Estado emocional. Controle absoluto. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa, como um registro silencioso de que a guerra havia mudado de lado. Mais tarde, quando a noite já estava completamente formada, fui até a varanda. O vento estava frio, cortante, e as luzes da cidade piscavam como se nada tivesse acontecido. Abaixo, o som dos carros, das pessoas, da vida comum, tudo seguia, e eu, sozinha, sentia a calma estranha de quem acabou de mover uma peça definitiva no tabuleiro. Pensei nas palavras de um instrutor que tive durante o curso de formação. O tiro mais eficaz é o que não precisa ser disparado. Eu tinha acabado de atirar sem balas, ferir sem tocar, vencer sem dizer. O telefone vibrou. Mensagem dele. O banco bloqueou tudo. O que você fez? Respirei fundo, olhei a tela e pela primeira vez respondi. Só mostrei o que sempre foi verdade. Quem mantém em pé tem o direito de decidir quando o chão se move. Enviei. Bloqueei o contato. Voltei para dentro. Apaguei as luzes e sentei no escuro. A casa parecia respirar diferente, como se o ar estivesse limpo pela primeira vez. Nenhuma lembrança, nenhum som vindo do andar de cima. Apenas o som do próprio coração, calmo, constante, como um tambor distante. Fiquei assim por longos minutos, sentindo o corpo relaxar, a mente estabilizar. Nos anos de serviço, aprendi que as operações mais delicadas não exigem força, mas frieza. Aprendi que às vezes é preciso desarmar o inimigo sem que ele perceba que foi desarmado. E foi isso que fiz. Daniel e sua família ainda achavam que tinham o poder, que podiam se reunir no mesmo restaurante, rir, me apagar das fotos e continuar vivendo da aparência. O que eles não sabiam é que o verdadeiro poder nunca está nas fotos. Está nas assinaturas. E as minhas estavam em todos os lugares certos. Aquela noite não terminou com lágrimas nem com gritos. Terminou com silêncio. O tipo de silêncio que antecede a queda. E quando fechei os olhos, percebi que não havia mais raiva. Só a certeza tranquila de que a mulher que eles tentaram excluir tinha acabado de redefinir o jogo inteiro. 30 minutos. Foi só o que bastou. O sábado amanheceu preguiçoso, de céu limpo e ar morno. Eu acordei antes do sol, como sempre, mas não pelo dever, por hábito. A casa estava silenciosa, um silêncio espesso, o tipo que prenuncia algo. Fiz café sem pressa, observei o vapor subir e se dissipar no ar, como o resto de paciência que me restava por aquele mundo de aparências que desmoronava aos poucos. Daniel não voltou para casa desde a noite anterior. Não me surpreendeu. O que eu tinha feito
Era o tipo de golpe que não se apaga com flores nem desculpas. Ele precisava de tempo para entender o que significava viver sem a rede de segurança que eu representava. Tempo que, por ironia, ele não tinha mais. Sentei na varanda com o caderno aberto. Na última página estava anotado: operação concluída, 30 minutos. Abaixo, escrevi uma nova linha: tempo de resposta, imprevisível. Impacto, inevitável. E deixei que o dia começasse sem pressa. Às 10h45, o telefone vibrou. Era uma notificação do banco. Movimentações não autorizadas detectadas. Contas conjuntas bloqueadas. Respirei fundo, desliguei as notificações e encostei o celular sobre a mesa. Do outro lado da cidade, uma família inteira começava a sentir o peso de algo que nunca soube nomear: consequência. Por volta do meio-dia, uma amiga mandou mensagem: "Você viu as fotos? Eles estão almoçando no Vila Toscana. Festa de aniversário da sogra, parte 2, parece, tentando compensar a última confusão." Sorri sozinha. Claro que estavam. O orgulho deles não permitiria aceitar derrota em silêncio. A sogra sempre precisou de plateia. Era o combustível da vaidade. Imaginei a cena: mesa comprida, taças de cristal, risadas ensaiadas, a encenação de uma normalidade que já não existia. Só que dessa vez, o espetáculo teria outro desfecho. O relógio marcava 13 horas quando a primeira ligação veio. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, a voz do gerente do restaurante. Educada, formal, nervosa. "Senhora Ferreira, aqui é do Vila Toscana. O senhor Daniel indicou este número como contato alternativo. Houve um pequeno contratempo com o pagamento da conta. O cartão principal foi recusado. O senhor mencionou que talvez a senhora pudesse autorizar a despesa." Fiquei em silêncio por 2 segundos antes de responder. "Entendo, mas temo que ele tenha se enganado. Não sou responsável por essa despesa. Boa sorte resolvendo com ele." Agradeci e desliguei. No mesmo instante, o telefone começou a vibrar outra vez. Era Daniel. Ignorei a primeira ligação. Veio a segunda, depois a terceira, a quarta. Na quinta, atendi. "O que você fez?" Ele perguntou sem fôlego, voz embargada. "O gerente está aqui dizendo que meu cartão foi bloqueado. O da empresa também. O da minha mãe idem. Você fez isso?" Fiquei em silêncio, ouvindo o barulho de vozes ao fundo, o tilintar de taças, o murmúrio crescente da confusão. "Daniel", falei enfim, "lembra quando você disse que eu estava exagerando, que era só uma cadeira faltando? Pois é, agora está faltando algo bem maior. Chama-se respeito." E desliguei. Sentei de novo, fechei os olhos e deixei o som do vento me embalar. Não era vingança o que eu sentia, era justiça, silenciosa, proporcional, inevitável. Do outro lado da cidade, as mensagens começaram a chegar em sequência. Primeiro da cunhada: "O que está acontecendo? Mamãe está passando vergonha." Depois da sogra: "Você enlouqueceu? Está punindo a própria família?" Li todas sem pressa, como quem observa uma tempestade pela janela, protegida. Nenhuma delas percebeu que o que chovia agora eram os frutos das próprias ações. Mais tarde, às 13h47, uma notificação de transferência negada apareceu na tela. Tentativa de débito automático. Valor não autorizado. Era a confirmação de que o bloqueio tinha funcionado completamente. Sorri de leve, sem satisfação, apenas com a serenidade de quem vê uma operação executada com precisão. Imaginava a cena com clareza quase cinematográfica. O garçom se aproximando da mesa, voz educada, informando que o pagamento não havia sido processado. A sogra, com um sorriso congelado, tentando disfarçar o constrangimento. As cunhadas cochichando. Daniel suando, ligando para o banco, para o gerente, para mim. As pessoas ao redor observando, curiosas. Aquela mesma família que vive de aparência sendo obrigada a lidar com a exposição pública do próprio descontrole. Nenhum escândalo planejado, nenhum confronto. Apenas a fria aritmética do que eu havia retirado. O poder dele sempre esteve atrelado ao meu nome. E agora, sem ele, não passavam de fachada. Por volta das 2, o telefone tocou novamente. Desta vez, o número era do gerente do banco. "Senhora Ferreira, estamos recebendo diversas tentativas de acesso irregular às contas bloqueadas. Devo manter as restrições?" Respondi apenas: "Mantenha tudo exatamente como está. Se houver insistência, encaminhe para meu advogado." Ele concordou. Entendido. A partir daí, a tarde se desenrolou como uma música conhecida. O padrão era o mesmo: desespero, negação, raiva, imploração. Eu já vira isso antes, não em casa,
mas em campo. Nos exercícios de simulação, quando o inimigo percebe que perdeu o terreno, sempre reage em desordem. E foi exatamente o que aconteceu. Por volta das 3, recebi uma mensagem longa de Daniel. O texto começava com justificativas, passava por promessas e terminava em súplicas. Você conseguiu o que queria. Estamos todos envergonhados. Mas, por favor, desbloqueie as contas. A mãe está chorando. Estão olhando pra gente. Isso não precisava chegar a esse ponto. Li até o fim e deixei o celular sobre a mesa. Às vezes, o pior castigo é o eco do próprio erro. Fiquei imaginando a expressão da sogra, aquela mulher que sempre ergueu o queixo para mim como se carregasse uma coroa invisível. Talvez naquele momento ela tivesse entendido que a autoridade dela era de vidro e que bastava uma rachadura, uma ausência, uma assinatura retirada para tudo despencar. A cidade seguiu seu ritmo indiferente, como se nada acontecesse. Carros passando, crianças rindo, o sol inclinado sobre os telhados. Eu, sentada na varanda, com o caderno no colo, escrevi: Dia 6. Impacto alcançado. Situação controlada. E acrescentei uma frase embaixo: o silêncio é o som mais alto do mundo quando o outro lado não tem como respondê-lo. Às 4h15, uma última mensagem chegou. Era uma foto. A mesa do restaurante, as cadeiras desocupadas, o bolo intocado. No canto, a sogra com a mão no rosto. O texto vinha logo abaixo. Você conseguiu o que queria. Parabéns. Eu olhei para a imagem e senti algo que não esperava. Pena. Não porque lamentasse a queda deles, mas porque percebi o vazio que sobrou. Nenhum deles entenderia que o que os derrubou não foi minha decisão, e sim os próprios risos. Riram demais quando acharam que podiam me apagar. Riram demais quando me chamaram de exagerada. Riram até o momento em que perceberam que eu não ria mais. O sol começou a descer, dourando o horizonte. O dia terminava, e com ele, uma era inteira da minha vida. Levantei, fui até a cozinha, enchi um copo de água e olhei pela janela. A casa estava em paz, sem vozes, sem falsos pedidos de desculpa, sem o peso constante da aprovação alheia. Ali, sozinha, percebi que talvez a verdadeira vitória não fosse o colapso deles, mas a minha liberdade. Peguei o caderno mais uma vez e escrevi devagar, com letras firmes: controle total, guerra encerrada, fim da dependência emocional e financeira. Fechei a capa e deixei o caderno sobre a mesa, ao lado da caneca de café frio. O som distante dos pássaros voltando para os ninhos me trouxe uma estranha sensação de paz. Eu não tinha destruído nada. Apenas tirei as mãos de algo que nunca me pertenceu de verdade: o dever de ser aceita. Enquanto a noite chegava, uma brisa leve invadiu a varanda. O celular vibrou mais uma vez, mas eu não olhei. A cidade acendia suas luzes. Os ruídos de carros se misturavam ao eco da minha própria respiração. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Era repouso. Era autoridade. Era minha própria voz, enfim, sendo ouvida, mesmo sem dizer uma palavra. A noite seguinte caiu pesada, úmida, carregada de nuvens. Havia no ar o tipo de silêncio que antecede as tempestades, aquele em que até os grilos parecem segurar o fôlego. Eu estava na sala, sem música, sem televisão, só o som distante do vento batendo nas janelas. Desde o episódio do restaurante, nenhum deles havia aparecido. Nenhum toque de campainha, nenhum carro parando na garagem, nenhuma tentativa de reconciliação física, somente mensagens curtas, desesperadas, vindas de diferentes números. Você precisa parar com isso. Está humilhando todo mundo. O que ganhou com isso? Eu lia cada uma como quem lê relatórios antigos, friamente, sem envolvimento emocional. Ganhei algo que eles jamais entenderiam: autonomia. Por volta das 8, ouvi o barulho de motor vindo da rua. Um carro estacionou em frente à casa, os faróis iluminando o portão. Esperei alguns segundos até o som da campainha ecoar. Não me movi de imediato. Deixei que tocasse mais 2 vezes antes de abrir. Quando o portão eletrônico começou a subir, o farol do carro recortou a silhueta de Daniel. Ele usava a mesma expressão de sempre depois das brigas. A mistura de culpa e cálculo. Como quem não sabe se vem pedir perdão ou negociar rendição. Abri a porta, mas fiquei no batente. Ele se aproximou devagar, com o celular na mão, o terno amassado, o cabelo desgrenhado. Parecia menor do que eu lembrava. Posso entrar? Perguntou.
Respondi com a calma que aprendi em anos de comando. Pode, mas fala o que veio falar e depois vai embora. Ele entrou, olhou em volta, como se o ambiente tivesse mudado. E tinha. A casa parecia diferente, não por causa dos móveis, mas porque eu já não habitava aquele espaço como hóspede. Eu estava no comando. Sentou-se no sofá, colocou o celular sobre a mesa e esfregou o rosto. Você ganhou, começou. Conseguiu o que queria. Mamãe está arrasada, minhas irmãs chorando, a empresa em colapso. Parabéns, destruiu tudo. Respirei fundo. Sentei na poltrona em frente a ele e cruzei as pernas. Nada foi destruído, Daniel. Eu só tirei o suporte que mantinha em pé o que já estava apodrecendo. Se desabou, é porque não tinha estrutura. Ele me olhou com raiva contida. Você bloqueou as contas, cancelou contratos, travou os carros e ainda quer dizer que não destruiu nada? Eu apenas devolvi cada responsabilidade ao verdadeiro dono. Você. Ele se levantou, começou a andar em círculos. Isso não é você. Essa frieza, essa vingança. O que aconteceu com a mulher que eu conheci? Sorri, sem humor. Ela se cansou de sustentar homens que confundem gentileza com submissão. Por um instante, o silêncio entre nós pareceu vivo, pulsante, quase físico. Então ele suspirou e disse: Olha, eu errei. A festa foi um erro. As brincadeiras, a omissão. Mas você passou dos limites. Não, Daniel. Eu alcancei meus limites. E quando a gente alcança, tem duas opções: quebrar ou mudar. Eu escolhi mudar. Ele sentou de novo, dessa vez mais próximo, e me encarou como se procurasse vestígio da mulher dócil que ele lembrava. Você me odeia? Perguntou. A pergunta veio carregada de algo quase infantil. Balancei a cabeça devagar. Não, o ódio exige importância. E eu finalmente te tirei desse posto. O celular dele vibrou sobre a mesa. Ele olhou a tela e franziu o senho. É o banco. Querem falar com você. Já falei com eles. O gerente disse que o bloqueio total inclui a conta pessoal da mamãe. Ela não tem como pagar nada. Nem o aluguel, nem as contas do mês. Vai deixar ela assim? Eu me levantei e fui até a janela. O vidro refletia a rua molhada e o brilho distante dos postes. Ela viveu a vida inteira me dizendo que eu precisava saber o meu lugar. Pois é, agora ela também vai aprender a saber o dela. Ele se levantou num salto, a voz elevando um tom. Você está se tornando o que mais odiava. Virei-me devagar. Não, Daniel. Eu estou me tornando o que sempre fui. Só que agora sem as amarras que vocês me impuseram. Você acha que poder é gritar mais alto? Ter mais dinheiro? Mandar nos outros? Poder é saber o momento certo de agir. E eu agi. Ele ficou me olhando, como quem tenta reconhecer um idioma esquecido. Então disse, num tom quase de súplica: E o que vai ser agora? Vai deixar a gente na miséria? Vai ver minha mãe passar vergonha? A frieza na minha voz me surpreendeu. A vergonha, Daniel, não começou hoje. Começou no dia em que você riu porque não havia cadeira para mim. Aquilo foi o primeiro pagamento. Hoje é só o saldo. Ele passou as mãos no cabelo. Começou a andar pela sala como um animal encurralado. Você não entende. A empresa vai quebrar. O nome da família vai ser arruinado. Família? Interrompi. Você chama isso de família? Aquela mesa onde eu era invisível? Aquele grupo de gente que fingia preocupação enquanto plantava desprezo? Essa família já estava arruinada há muito tempo, só que vocês estavam ocupados demais fingindo que não viam. A voz dele diminuiu, quase um sussurro. E você acha que vai sair disso limpa? A sociedade vai descobrir, as pessoas vão comentar, vão te culpar. Senti uma leveza que há anos eu não sentia. Deixa que falem. Eu aprendi a viver com o que os outros pensam desde o dia em que vesti essa farda. E diferente de vocês, eu sei lidar com julgamentos. Ele se calou. A expressão no rosto era um misto de confusão e reconhecimento. Pela primeira vez, entendeu que não havia retorno. O homem que acreditava controlar a narrativa agora era apenas um personagem coadjuvante de uma história que eu reescrevia em tempo real. Caminhei até a estante e peguei a pasta com as cópias dos contratos. Abri sobre a mesa, cada página marcada, organizada, revisada. Está vendo isso aqui? Perguntei, folheando lentamente. São as provas de tudo que eu sustentei por anos. A casa, o carro, a empresa, até as dívidas. Tudo tem meu nome. E sabe o que é mais curioso? Vocês nunca perceberam, porque estavam tão ocupados rindo da minha frieza, que esqueceram que frieza é apenas foco. Ele olhou para as folhas com olhos de quem vê dinamite prestes a explodir. Você vai entregar isso para quem? Para ninguém.
Eu só quero que veja e entenda o que significa apagar alguém que tem poder de assinar sua ruína. Um trovão soou ao longe, e a luz piscou por um segundo. A cena parecia ensaiada por algum diretor invisível. Ele olhou para mim, talvez esperando um gesto de piedade, talvez uma brecha para reconstrução. Eu apenas fechei a pasta, empilhei as folhas e disse: a partir de amanhã, cada contrato será transferido para o seu nome. Você vai administrar o que sempre achou que era seu. Vai lidar com as dívidas, os juros, os impostos, os fornecedores. Eu saio limpa, porque nunca precisei de nada disso. Só queria ver você assumir o peso do que construiu às minhas custas. O impacto daquelas palavras foi visível. Ele empalideceu, sentou-se de novo e passou as mãos na cabeça. Você está mesmo indo embora, não está? Assenti. Estou, mas não antes de te devolver tudo o que é seu. Eu não quero que digam que levei nada. Levo só o que me pertence, minha dignidade. Ele ficou ali, imóvel, o som da chuva aumentando lá fora, a respiração pesada, o olhar perdido. Eu fui até a cozinha, peguei um copo de água e voltei, entregando a ele. Bebe, vai precisar. Ele me olhou confuso, pegou o copo com mãos trêmulas. Você fala como se estivesse partindo para sempre. Estou partindo para onde sempre estive indo, Daniel, para mim mesma. Subi as escadas, peguei a mala que já estava pronta há dias, encostada no canto do quarto. Não havia roupas demais, nem lembranças supérfluas. Só o essencial: documentos, uniformes, o caderno e a sensação inegociável de liberdade. Quando desci, ele ainda estava sentado no mesmo lugar, olhando para o nada. Eu te amei, sabia? Disse, quase num murmúrio. Olhei para ele sem rancor. Eu também. Mas amar não é me diminuir para caber. É estar ao lado sem precisar me ajoelhar. E isso vocês nunca entenderam. Apertei o controle do portão e caminhei até o carro. O som do motor cobriu a última tentativa de Daniel em me chamar de volta. Não olhei para trás. O retrovisor refletia apenas a luz difusa da sala e a sombra dele parada na porta. O resto era escuridão e asfalto. Na estrada, a chuva aumentou. Dirigi devagar, os limpadores de para-brisa marcando um ritmo quase hipnótico. Senti o corpo leve, o peito livre. Peguei o celular e gravei uma nota de voz para mim mesma, um costume antigo de missão. Operação finalizada, exposição concluída. Nenhuma perda relevante. Resultado, liberdade garantida. Do outro lado da linha imaginária que separa o antes e o depois, eu finalmente existia inteira. E pela primeira vez em muito tempo, a palavra poder não tinha gosto de arrogância. Tinha gosto de paz. A manhã seguinte amanheceu silenciosa, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio depois da explosão, quando o ar ainda vibra e a poeira não assentou. Acordei antes do alarme, como sempre, e por um instante, antes mesmo de abrir os olhos, pensei que ainda estava no quartel. A rigidez do corpo, o instinto de vigilância, o reflexo de levantar sem hesitar. Mas não, não havia toque de alvorada, nem ordem do dia, nem tropa aguardando. Havia apenas eu, uma mala fechada e um espaço vazio, onde antes existia uma vida que já não me cabia. A casa ainda tinha o cheiro dele, e isso me incomodava. Um cheiro de perfume misturado a pretexto, de promessas que apodreceram antes de cumprir. Tomei banho, vesti o uniforme civil e saí, sem café, sem olhar para trás. A decisão estava consumada. O ar da rua tinha um gosto metálico de chuva e poeira. Dirigi até o centro da cidade. No semáforo, uma faixa vermelha anunciava a inauguração de uma nova loja de roupas da cunhada. A vitrine trazia o slogan: elegância é o que se mantém quando tudo desaba. Sorri, amarga ironia. Parei o carro por um instante, observando o cartaz, e me perguntei quanto tempo aquela fachada resistiria ao vento que já soprava contra eles. Eu sabia, não muito. Nas redes sociais o colapso tinha começado. Vi os primeiros sinais ainda no estacionamento do café onde costumo ir. Abri o celular e a tela se iluminou com notificações. Mensagens, menções, comentários. Em uma delas, uma seguidora da sogra postava uma foto da festa, acompanhada de uma legenda confusa. Triste ver uma família se destruindo assim. Força, dona Estela. Nos comentários, o Tribunal Popular já se formava. Curiosos, defensores, oportunistas. Uns diziam que era inveja, outros que era merecido. Em poucas horas a narrativa já não pertencia mais a ninguém. Sentei na mesa do canto e pedi um café forte. Deixei o celular sobre o balcão e observei de longe o fluxo da vida comum. Gente indo ao trabalho, casais discutindo baixinho, estudantes correndo para o ônibus.
Pensei em como tudo seguia igual, mesmo quando o mundo pessoal de alguém implodia. Talvez o universo fosse assim, indiferente à tragédia particular de cada um. A indiferença, afinal, é a forma mais pura de justiça. Peguei o caderno e abri na página em branco. Escrevi: dia 7. Início do colapso público. Previsão de queda. Total. Depois fechei, porque às vezes basta nomear as coisas para que elas se realizem. Por volta das 10, o celular vibrou com uma nova notificação. A sogra havia postado um texto longo no Facebook, uma espécie de lamento ensaiado. Quando a ingratidão bate à porta, só Deus conhece os corações. Fiz de tudo por quem nunca me respeitou. Hoje pago o preço por confiar demais. O post acumulava dezenas de comentários em minutos, metade de solidariedade, metade de ironias disfarçadas de consolo. Li tudo em silêncio, sentindo uma calma que só quem conhece a verdade consegue sustentar. Eu não precisava me defender, bastava esperar. A verdade, mesmo calada, sempre tem fôlego mais longo que a mentira. Às 11h30 meu telefone tocou. Era Dorine, uma colega de farda que trabalhava agora na corregedoria. Capitã, tá tudo bem? Vi seu nome circulando num fórum local. Estão dizendo que você processou a família do marido. É verdade? Suspirei. Não, só tirei meu nome do que não era meu. Ela riu do outro lado. Então é verdade de outro jeito. Pedi que não se preocupasse. Sabe, Dorine, às vezes o silêncio é o melhor advogado. Desliguei e saí do café. O sol começava a sair por entre as nuvens, e a luz refletia no para-brisa dos carros como se tudo estivesse sendo lavado, purificado. Passei por um grupo de mulheres na calçada. Reconheci duas, vizinhas da sogra. Elas cochichavam com os celulares na mão, disfarçando os olhares quando passei. Senti pena. Aquele tipo de pessoa vive da ruína alheia, como quem se alimenta de farpas. No caminho de volta, a rádio do carro transmitia uma reportagem sobre uma denúncia de má gestão em pequenas empresas locais. O nome da empresa de Daniel surgiu no meio da notícia. O repórter lia o texto com a voz impessoal de quem não sabe que está descrevendo o fim de uma história. Segundo fontes próximas, a empresa Andrade Consultoria enfrenta bloqueios judiciais e suspeitas de irregularidades em contratos de financiamento. Estacionei o carro no acostamento e desliguei o rádio. Por alguns segundos, fiquei apenas ouvindo o som do próprio coração. Eu sabia que a exposição viria. Era inevitável, mas ouvir aquilo em voz alta teve um sabor agridoce. Não de vitória, mas de constatação. O teatro estava ruindo, cena por cena. Na tarde daquele mesmo dia, o primeiro escândalo visual apareceu. Um vídeo gravado por um cliente descontente circulava nos grupos de mensagens. Mostrava Daniel saindo apressado do escritório, sendo questionado sobre as pendências financeiras. Ele tentava sorrir, negava, mas a voz tremia. A legenda era cruel. O marido da militar poderosa agora foge das próprias dívidas. Vi o vídeo uma única vez e fechei o celular. A vergonha deles não me dava prazer, me dava silêncio. Era o eco natural de uma escolha. À noite, quando voltei para casa, encontrei a caixa de correio cheia. Cartas do banco, notificações, um envelope com o nome de um advogado desconhecido. Coloquei tudo sobre a mesa e fui direto para o banho. A água quente caía como um ritual de purificação. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. A humilhação do jantar, o bloqueio das contas, o confronto, a saída. Cada movimento parecia agora parte de um plano maior, como se a vida tivesse me treinado para essa sequência desde o primeiro dia em que vesti o uniforme e aprendi que controle e frieza são as duas faces da sobrevivência. Quando saí do banho, vesti uma camiseta simples e sentei na sala. Peguei o envelope e abri. Era uma notificação oficial de auditoria fiscal sobre os bens em nome da família Andrade. O nome do meu ex-marido aparecia em letras grandes no cabeçalho. Embaixo, a observação. A coautora, Capitã Marina Ferreira, apresentou documentação comprovando desvinculação legal de todas as transações. Sorri, não pelo conteúdo, mas pela clareza da palavra comprovando. Não havia mais dúvida. Eu estava limpa. Eles, expostos. O telefone tocou outra vez, mas eu já sabia quem era antes mesmo de olhar. Daniel. Deixei tocar até cair na caixa postal. Logo depois veio a mensagem. Você destruiu meu nome. Não sei como olhar para ninguém. As pessoas apontam, comentam, riem. Li sem emoção. Ele só agora experimentava o que eu senti no aniversário da mãe dele,
quando o riso da família foi minha sentença. A diferença é que eu me levantei em silêncio. Eles estavam se afogando em palavras. Nos dias seguintes, o colapso se espalhou. As lojas da cunhada começaram a perder clientes, os fornecedores cortaram crédito, os amigos da sogra pararam de responder. Em uma semana, a imagem impecável daquela família virou pó. Nenhuma mentira resiste à consistência da verdade, e a minha estava gravada em contratos e registros oficiais. A cada nova notícia, a cada novo rumor, eu apenas seguia a vida. Voltei à rotina no quartel, às instruções, às reuniões, às caminhadas matinais. A farda sempre teve o dom de me lembrar quem eu era antes de tudo. Alguém que constrói disciplina mesmo em meio ao caos. Uma manhã, enquanto atravessava o pátio, o comandante me chamou à sala. Capitã, li as notícias. Quer me dizer algo? Olhei-o nos olhos e respondi. Não há nada a dizer, senhor. Apenas a verdade veio à tona. Ele assentiu. Continue assim. Soldados que sabem manter a calma são raros. Saí dali com a postura ereta, o som das botas marcando o chão. Naquela noite, de volta à casa, recebi uma última ligação da sogra. Atendi, mais por curiosidade do que por vontade. A voz dela soava cansada, trincada. Marina, você conseguiu o que queria. Não sobrou nada. Parabéns. Está feliz? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu não queria destruição, dona Estela. Queria respeito. Mas parece que, para certas pessoas, o respeito só vem depois da ruína. Ela chorou do outro lado, abafado. Você podia ter conversado. Conversa exige escuta, senhora. E ninguém na sua família soube ouvir. Desliguei sem rancor. Às vezes, o fim é só o ponto em que o barulho cessa. Fui até a varanda. A cidade dormia. E o céu, agora limpo, mostrava poucas estrelas. Peguei o caderno e escrevi. Dia 10. A queda é completa. O palco está vazio. Fechei a capa e deixei-o sobre a mesa. Pela primeira vez, senti que a história não precisava mais ser contada. Ela apenas existia. E no lugar da humilhação, agora havia um espaço sereno. O mesmo que existe depois de uma guerra vencida, quando o soldado guarda o uniforme e percebe que a verdadeira vitória é voltar a dormir sem medo. Os dias seguintes foram diferentes. Não pela ausência de barulho, porque o mundo nunca deixa de fazer barulho, mas pela ausência de peso. O ar parecia mais leve, o tempo mais lento, como se o relógio finalmente tivesse se ajustado ao meu ritmo. Pela primeira vez em muito tempo, acordei sem a sensação de estar atrasada para alguma coisa, sem o impulso automático de checar mensagens, sem o nó no peito que vinha com o nascer do sol. A guerra, enfim, havia terminado, e eu ainda estava de pé. Comecei a rotina como quem reaprende o próprio corpo. Café simples, pão com manteiga, caminhada curta até o portão. O silêncio, que antes era tenso, agora era companhia. Havia serenidade nas pequenas coisas, no som da chaleira, na poeira que dançava no raio de luz da manhã, no cheiro do sabonete. Era como se o mundo, que antes era campo de batalha, tivesse voltado a ser um lugar habitável. O telefone tocava às vezes, mas eu não atendia. Alguns números desconhecidos, outros familiares demais. Mensagens da sogra, cada vez mais espaçadas, com frases curtas, tentando soar neutras. Estamos recomeçando. Desejo que esteja bem. A vida segue. E eu pensava, segue sim, mas nunca no mesmo rumo. Daniel não escreveu mais. Depois da última ligação em que me chamou de destruidora, o silêncio dele foi o primeiro gesto de respeito em meses. Voltei ao trabalho com uma disciplina nova. No quartel, as pessoas já sabiam de parte da história. O burburinho era inevitável. Militares têm ouvidos atentos e bocas discretas. Mas ninguém perguntou diretamente. O olhar dos colegas era de algo entre admiração e cuidado. Um deles, o sargento Almeida, cruzou comigo no corredor e disse apenas: Capitã, a senhora parece mais leve. Respondi. A leveza vem quando a gente deixa de carregar o que não era nosso. Ele sorriu. E seguimos em silêncio. Passei a dedicar mais tempo ao treinamento físico, não como fuga, mas como ritual. Cada flexão, cada corrida, cada gota de suor parecia devolver um pedaço de mim. O corpo lembrava o que a mente ainda processava, que resistência não é só suportar, é permanecer íntegra depois da tempestade. Em casa, comecei a esvaziar o que sobrou. Doei roupas, joguei fora papéis antigos, limpei armários, apaguei fotos. O processo não era de esquecimento, era de limpeza. Aprendi que esquecer é impossível,
mas limpar é escolha. No lugar das fotos com sorrisos forçados, coloquei paisagens, montanhas, mares, lugares onde nunca estive, mas que representavam tudo o que eu ainda podia ser. Uma tarde, decidi visitar o litoral. Peguei o carro e dirigi sem destino fixo, apenas seguindo o instinto. O vento batia forte, e a estrada aberta me deu a sensação de movimento que eu precisava. Depois de algumas horas, encontrei uma pousada simples perto da praia. Fiquei ali por uns dias. Acordava cedo, caminhava descalça na areia, observava o mar quebrar em ondas calmas e repetitivas. Havia algo de terapêutico naquilo. O som do mar não julga, não cobra, não explica. Apenas existe, como a vida deveria ser. Em uma dessas manhãs, sentei em uma pedra e abri o caderno. A capa já estava gasta, as páginas cheias de anotações, datas, frases. Li algumas delas. Observação, controle, ação concluída. E agora, pela primeira vez, escrevi algo novo. Recomeço. Logo abaixo anotei: a liberdade não é o oposto da prisão, é o resultado da consciência. Fechei o caderno e deixei que o vento o tocasse, como se o mundo precisasse folhear as páginas comigo. Numa noite calma, durante o jantar na pousada, uma senhora se aproximou. Tinha cabelos grisalhos e um olhar gentil. Você é a Capitã Ferreira, não é? Li sobre você no jornal. A mulher que abriu mão de tudo para se reerguer. Assenti, desconfortável. Ela sorriu. As pessoas julgam, mas poucas entendem que às vezes é preciso destruir o castelo para poder respirar fora das muralhas. Agradeci e continuei comendo em silêncio. Suas palavras ficaram comigo por dias. Quando voltei à cidade, a poeira das fofocas já havia baixado. As redes sociais estavam quietas. A empresa de Daniel havia sido vendida, e a sogra se mudara para o interior. A ausência deles não era uma vitória. Era um espaço vazio, mas eu aprendi a gostar desse espaço. Era o território onde cabia o que eu sempre deixei de lado: minha própria vida. Com o tempo, comecei a frequentar um curso de liderança feminina, oferecido pelo Exército. Fui convidada para palestrar sobre resiliência e ética em ambientes de pressão. Aceitei. Na primeira palestra, diante de mais de 100 oficiais, respirei fundo antes de falar. A maioria das pessoas acredita que disciplina é sinônimo de obediência, mas não é. Disciplina é saber quando obedecer e quando parar de abaixar a cabeça. As palavras saíram sem ensaio. Falei por 40 minutos sobre integridade, sobre como o silêncio pode ser força e sobre como o verdadeiro poder não está em quem grita, mas em quem age no momento certo. Quando terminei, a sala estava em silêncio. O mesmo tipo de silêncio que precede o aplauso genuíno, aquele que vem não de cortesia, mas de identificação. Depois da palestra, uma jovem soldado se aproximou. Capitã, posso te agradecer? Achei que força era nunca ceder. Mas agora entendo que força também é saber sair. Sorri. Sim, e sair de pé é o que separa as mulheres que sobrevivem das que só resistem. As semanas seguintes foram tranquilas. Eu passava as noites lendo, as manhãs correndo, e às vezes me permitia algo que antes parecia impossível: não fazer nada. Sentar, observar a chuva, deixar o tempo passar. Não havia culpa em existir sem estar sempre lutando. Certo dia, recebi um envelope do advogado. Dentro, havia um único papel: a confirmação de que todas as transferências estavam finalizadas e que meu nome estava oficialmente desvinculado de qualquer negócio, dívida ou bem da família Andrade. No rodapé, a frase padrão: situação regularizada. Aquela palavra, regularizada, tinha um sabor de renascimento, como se finalmente o mundo tivesse reconhecido o que eu já sabia. Eu estava livre. Naquela noite, sentei na varanda, o caderno sobre o colo, e escrevi a última anotação: fim da operação, início da vida. Fechei a capa e guardei o caderno na gaveta. Não como quem guarda um segredo, mas como quem encerra um ciclo. Dias depois, fui convidada para um jantar com colegas do quartel. Aceitei. Quando cheguei ao restaurante, o garçom me acompanhou até a mesa. Havia lugares marcados. Olhei ao redor. Nenhum vazio, nenhuma cadeira faltando. E pela primeira vez, percebi que não importava. Eu já tinha meu próprio lugar, e ele não dependia de ninguém para existir. Brindei com água, como sempre fiz. O sabor era simples, limpo, direto. Brindei a tudo o que perdi e, sobretudo, ao que recuperei. Brindei ao silêncio, ao controle,
a calma que vem depois da tempestade. E quando alguém perguntou o que eu tinha aprendido com tudo aquilo, respondi sem pensar que, às vezes, o respeito que a gente espera do outro começa quando a gente finalmente se respeita. Voltei para casa tarde, mas sem cansaço. Antes de dormir, olhei pela janela o reflexo da lua na vidraça e pensei em todas as versões de mim que ficaram para trás. A mulher que cedeu, a que chorou, a que suportou, a que se calou por medo. Todas elas me trouxeram até aqui. Nenhuma foi em vão. Deitei e fechei os olhos. Pela primeira vez, o sono veio leve, sem sonhos pesados, sem vozes. Só o som do próprio coração batendo em compasso firme. E antes de adormecer pensei, a vida não me devolveu o que me tiraram. Me devolveu o que eu havia esquecido de ser. E assim, com a serenidade de quem venceu sem precisar destruir, adormeci. Não como a mulher que foi humilhada, nem como a que se vingou, mas como a que, enfim, aprendeu que o silêncio, quando nasce da dignidade, é o som mais bonito que existe.